A paz do Senhor, meus irmãos, boa noite a todos, glória a Deus, né? Glória a Deus por mais esse momento, sejam todos bem-vindos nesta noite para participar comigo aqui de mais uma mensagem da palavra do Senhor para a sua vida, amém? Os irmãos que estão acompanhando as terça-feiras, os cultos da terça-feira, terça da conquista, culto de cura, de libertação, de restauração, que estão acompanhando nas últimas semanas, eu tenho ministrado aqui acerca das últimas palavras de Jesus na cruz. Na cruz, Jesus pronunciou 7 palavras ou 7 frases. E hoje eu quero ministrar acerca da 6ª palavra de Jesus na cruz e também da 7ª. Eu quero concluir esta série de mensagens nesta noite para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Então, se você tem me acompanhado, você percebeu que na cruz Jesus transformou aquele momento de tortura num instrumento para a glória de Deus. Um instrumento para a glória de Deus e para a nossa salvação. E com o sacrifício de Jesus, ele transformou aquele palco de tormento na demonstração da graça suprema de Deus. Amém? Aleluia. Então hoje eu quero ministrar sobre as 2 últimas palavras, né, pronunciadas por Jesus na cruz do Calvário. E o nosso primeiro texto para refletirmos está no Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo João, no capítulo 19. Amém? Você puder me acompanhar na leitura, estamos a partir do versículo 28, João 19, 28. Repare que é o mesmo texto da última mensagem, né, da 5ª palavra de Jesus, quando ele diz, tenho sede. Mas a mensagem de hoje está especificamente no versículo 30. Mas nós vamos ler a partir do 28. Acompanhe comigo a leitura. Depois, João 19, 28. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a escritura, disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Eu quero orar com você nesta noite. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Pai querido, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por tuas bênçãos, tuas misericórdias. Eu quero te agradecer, meu Deus, por mais esta oportunidade em poder ministrar a tua palavra, Pai. Queremos pedir-te, Senhor, que o teu Santo Espírito esteja conosco, nos dirigindo, nos usando, Senhor, para ministrar a tua palavra. E aquele que ouvir esta palavra, Senhor, que seja abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus, né? Então, quando Jesus diz, está consumado, esta é a primeira palavra dessa noite. E a segunda palavra está no livro do Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 23, no versículo 46, que diz assim, 23, 46. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isto, expirou. Então são essas 2 palavras que nós vamos falar nesta noite. Amém? Então, a palavra que Jesus pronuncia na cruz, em gregos, é a palavra tetelestai. Tetelestai, ou seja, terminou, está acabado. Essa palavra ela pode ter 3 significados básicos no grego. Lá em Israel, no mundo antigo, quando um pai dava uma missão ao filho, que ele ia realizar aquela missão, aquela tarefa, ao voltar ele dizia ao pai, tetelestai, que significava, está feito, cumpri
a obrigação. O segundo exemplo que nós podemos usar também é quando alguém tinha uma dívida, contraía alguma dívida, e quando ele quitava aquela dívida, ele recebia um documento com um carimbo escrito tetelestai, ou seja, está pago, não deve mais nada. E o terceiro exemplo refere-se a alguém que comprava uma propriedade, uma casa, um imóvel, e quando ele terminava de quitar, ele recebia também um carimbo no documento daquela propriedade escrito tetelestai, ou seja, agora é seu. Amém? Então esse é o significado principal desta palavra. Então repare que Jesus não pronunciou esta palavra como um lutador que desiste ali no ringue, na hora que a luta está ferrenha. Jesus não disse esta palavra como um derrotado. Jesus não pronunciou esta palavra como uma pessoa no seu leito de morte e que não vê mais nenhuma saída para a sua situação. Não. Jesus também não pronunciou essa palavra como um soldado no campo de batalha, cercado por inimigos e não vê nenhuma saída. Não vê uma saída, como escapar daquela situação. Jesus, ele não pronunciou essa palavra nesta situação, nestas situações. Jesus disse, tetelestai, como aquele que cumpre a sua missão, aquele que completa a sua missão. Ali na cruz, Jesus estava quitando a nossa dívida. Ele pagou o escrito da dívida contra nós. Está entendendo? E ali na cruz, quando Jesus diz tetelestais, ele está rasgando e encravando na cruz e dizendo, aquele que crê em mim não deve mais nada. Aleluia. Não deve mais nada. Os seus pecados estão perdoados, sua dívida está quitada. Agora está aberto um vivo e novo caminho para Deus. Aleluia. Tetelestai. Jesus diz, eu estou pagando a dívida daquele que não tinha como pagar a Deus. Eu estou quitando, eu estou adquirindo para ele uma eterna redenção. Meu irmão, minha irmã, queridos, então entenda, Jesus cumpriu com perfeição o plano de salvação proposto por Deus. O plano de salvação projetado por Deus desde o jardim do Éden, desde que o homem pecou e que se escondeu de Deus, se escondeu da presença de Deus, fugiu da presença de Deus. Ali Deus estabeleceu um plano de salvação, de restauração do ser humano. E Jesus veio com esta missão para cumprir o projeto de Deus. Aleluia. Então entenda, ali na cruz, Jesus selou com seu sangue o pacto da nova aliança. Glória a Deus. Então a sua obra está concluída, está completa. O sacrifício pelo pecado estava consumado, acabado, completado. Por isso que o escritor de Hebreus fala no capítulo 10 de Hebreus, versículos 9 e 10. Versículo 9 e 10. Eis, aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus, uma vez por todas. Aleluia, aleluia. Então a obra está concluída, está completa. A vida de Jesus, entenda, a vida de Jesus, ela termina. Mas ao terminar sua vida, Jesus realizou o coroamento da sua jornada. Ele morreu uma morte expiatória pelos nossos pecados, pelos pecados de toda a humanidade. Aleluia. Também em Hebreus 12, diz a razão pela qual Cristo morreu. Diz no versículo 2, Hebreus 12, versículo 2, que nós devemos sim olhar firmemente para o autor e consumidor da fé, Jesus.
o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Aleluia. Então Jesus cumpriu a sua missão. E ao cumprir a sua missão, ele abre um novo caminho, um caminho que dá acesso ao Pai. Aleluia, aleluia. Então entenda uma coisa, meu querido, meus queridos, meus irmãos, minhas irmãs. Agora, aquele que crê em Jesus, aquele que aceitar e entender que o sangue de Jesus Cristo foi derramado para a remissão dos seus pecados, está livre da lei, do pecado e da morte. É o que diz Paulo em Romanos 8, versículo 8:2, diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus, glória a Deus. Então, o que é que nós aprendemos com as últimas palavras de Jesus ao completar a sua obra de redenção na cruz? O primeiro aprendizado que nós podemos tirar destas palavras de Jesus é a conclusão. Está feito. A obrigação foi cumprida. Jesus cumpriu. E ao cumprir a sua missão, nós podemos ver que Jesus veio a esta terra com alegria. Ele deixou a sua glória celeste, conforme diz Paulo aos Filipenses. A si mesmo ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornando-se semelhança e reconhecido em figura humana. Se humilhou, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses, pulei aqui um versículo, Filipenses 2, versículo 7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então o caminho de Jesus era um caminho indizivelmente doloroso. Não há como descrever o caminho doloroso pelo qual Cristo teve que percorrer, teve que andar nesta terra. A sua angústia era enorme, mas ele, em momento algum, ele desistiu da sua missão, e das profundezas da sua tortura ele gritou e disse: está consumado. Aleluia, glória a Deus, está consumado. Sim, a sua missão estava concluída, e de uma vez por todas ela estava consumada. Cristo foi o nosso substituto, tendo carregado o nosso pecado e morrido em nosso lugar. É por isso que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, que aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia, glória a Deus. Em Cristo nós fomos feitos justiça de Deus. Agora não precisa mais nenhum sacrifício, não precisa mais fazer promessas como muitos faziam, e alguns ainda fazem até hoje. Não existe mais isso, meu irmão, minha irmã, meu querido, você que está me vendo. Cristo já pagou toda a nossa dívida. Cristo cravou na cruz a nota promissória que estava com o nosso inimigo. Agora a nossa dívida está quitada. Então entenda. Deus, ao enviar seu Filho a esta terra, enviou-lo para que realizasse o trabalho de restauração da sua obra, da criação, que foi, podemos dizer assim, parcialmente destruída pelo inimigo, foi corrompida. A obra da criação perfeita de Deus foi corrompida pelo inimigo.
Aquilo que Deus fez com perfeição, que fora arruinada pelo inimigo, coube ao Filho de Deus recriar, restaurar, redimir, salvar o que estava errado, salvar o que estava perdido. Aleluia. Então éramos nós que merecíamos ser cuspidos no rosto, que merecíamos que nos colocasse uma coroa de espinhos na cabeça, que merecíamos as chicotadas nas costas, as chicotadas até sangrar, que merecíamos morrer pregados na cruz. Fomos nós que erramos, fomos nós que pecamos. Jesus em momento algum foi encontrado o pecado. Em Jesus ele jamais pecou, aleluia. Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele morreu por mim e por você. Ninguém encontrou nele pecado algum. Mas ele morreu, irmão. Ele morreu, meu querido, minha querida. E com a sua morte, ele concluiu, ele terminou a sua obra de salvação e restauração. Ele sofreu o que podia sofrer, ensinou o que podia ensinar, mostrou o caminho da salvação. Mas numa tarde de sexta-feira, o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, pregado na cruz do Calvário, olhando para o quadro restaurado da criação, salvo, reintegrado e refeito, ele diz: está concluído, está consumado, aleluia, está consumado. Você entende a dimensão desta palavra, o significado que nos cabe com esta palavra? Está consumado, está acabado. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Em segundo lugar, nós aprendemos que a palavra tetelestai, como eu já disse, está pago. Está pago, está... Você agora não deve mais nada. Você não deve mais nada. A dívida já foi paga, a promissória foi rasgada, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Ei, deixa eu te falar, irmão. Presta atenção. Com a morte de Cristo na cruz estava consumada a mais grandiosa missão. Cristo morreu como Filho de Deus, mas foi como homem que ele suportou a tortura envolvida no cumprimento da sua missão. Para quê? Para glorificar o nome de Deus, o nome de seu Pai, conforme ele diz em João 17, versículo 4. E as obras do Pai estavam consumadas. João 17, versículo 4, Jesus disse: eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Aleluia. Então, entenda, irmão, que a cruz revela um Deus que sente as nossas dores, as nossas tristezas, lamentações, o nosso sofrer. A cruz revela um Deus que vê uma lágrima brotar no olho e rolar pela face de cada um de nós. Aleluia. A cruz revela um Deus que se importa conosco. A cruz revela um Deus que age como bom pastor, que busca, que procura insistentemente, teimosamente a ovelha perdida. Ele não deixa a ovelha sozinha, mas antes ele empreende todos os meios necessários para encontrá-la. Ele não abandona na primeira dificuldade, ele não a abandona no primeiro erro que ela comete, aleluia. Mas ele vai buscar e ele leva de volta para o curral, para juntar-se às outras, para que o lobo, o devorador não a encontre vagando sozinho, aleluia. Esse é o nosso Deus, o nosso Salvador. É a Ele que nós devemos a nossa vida, a nossa salvação. Foi o seu sacrifício que nos concedeu a salvação. Amém? Você está entendendo? Então, queridos, a cruz revela
um Deus que nos conhece pelo nome. Então, a morte de Cristo ali na cruz, ela também revela que o juízo de Deus havia passado, conforme diz Colossenses capítulo 2, versículo 14, que havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E também as profecias estavam cumpridas. Em Lucas 18, 31, Jesus diz aos seus discípulos, né? Tomando os 12 consigo, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Então se cumpriu também as Escrituras, a morte de Cristo. Então entenda, a cruz foi vitória e não derrota, porque despojando os principados e os potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Glória a Deus, aleluia. É por isso que Paulo diz aos romanos: quem nos condenará? Romanos 8, 34, quem nos condenará? Paulo pergunta. E ele responde: é Cristo, Jesus quem morreu ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então entenda, Cristo não nos condenará, porque a sua morte foi exatamente para nos libertar, para nos salvar. Ele tem a primazia como justo juiz, mas a sua morte nos declara, nos mostra que ele não fará isso para conosco. Então Paulo continua em Romanos 8, 35, ele diz: e quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o medo, a espada ou o perigo? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura qualquer nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia. Foi a morte de Cristo na cruz que nos concedeu esta vitória. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Você pode até glorificar o nome do Senhor nesse instante. Pode agradecê-lo. Agradecê-lo pelo seu sacrifício na cruz, como uma demonstração de amor, de obediência ao Pai, para que pudéssemos usufruir da sua vitória. Aleluia. Amém, meus irmãos? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Em terceiro lugar, nós aprendemos também que agora é seu, está quitado, o reino é seu, o caminho está aberto para a presença de Deus. Então, quando você crê em Jesus, você está quite. Você está quite de toda acusação do inimigo. O inimigo não tem mais nenhum direito sobre sua vida, sobre você. Porque Cristo já quitou a promissória da dívida. E é por isso que em Romanos 8, versículo 1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Então entenda, a cruz foi vitória e não derrota. Jesus morre, mas a sua morte não foi em vão para os que crerem em seu nome. A sua morte não foi em vão para mim e para você. A sua morte, a morte de Cristo, não foi em vão para aqueles que confessarem o seu nome, que creem
em seu nome, que creem no poder da salvação. Porque a Bíblia diz que pela graça, a graça de Deus, pela graça sois salvos mediante a fé. Então é preciso que tenha fé no nome de Jesus Cristo. Conforme diz a palavra de Deus em Atos 16, quando Silas e Paulo estavam presos ali na cidade de Filipe, estavam presos, e eles cantavam louvores a Deus. E diz a Bíblia que de repente um terremoto sacudiu os alicerces da prisão e todas as cadeias se quebraram, as portas se abriram. E o carcereiro, ao chegar desesperado, vendo tudo aberto, e puxa da espada para se matar, e Paulo grita: não faças tal coisa, porque estamos todos aqui. Então ele leva Paulo e Silas para a sua casa, trata as suas feridas. Aleluia. E depois ele pergunta: senhores, o que farei para ser salvo? E Paulo responde uma palavra maravilhosa para mim e para você nesta noite, neste dia, nesse instante que você está me ouvindo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus. Aleluia. Que Ele te salvará, que Ele restaurará a sua vida, que Ele te cura de todo mal, de toda enfermidade, que Ele te liberta da opressão, do medo, da culpa. Aleluia. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Amém, queridos? E para concluir esta série de mensagens acerca das últimas palavras de Jesus na cruz, eu quero terminar com a sétima palavra. A sétima palavra, que está em Lucas 23:46, como eu já li no início. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isto, expirou. Aleluia. Terminou. Agora cessou. Acabou a agonia de Jesus. Está terminado. A sua obra na cruz está concluída. E Jesus então entrega-se aos cuidados do seu Pai. E assim fazendo, ele expira. Então, para você entender, Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo diz as Escrituras. Ele morreu para cumprir as Escrituras. E ao completar a sua obra, a obra de redenção, Jesus entra nas entranhas da morte. Ele mata a morte com sua morte, e ele arranca o aguilhão da morte, conforme está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54. 15. 1 Coríntios, capítulo 16, perdão, irmão. É 15 mesmo. 15, 54 e 55. Paulo diz: tragada foi a morte pela vitória. A vitória de quem? A vitória de Cristo. Para mim e para você. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, querido, Jesus foi ressuscitado dentre os mortos para ser quem? O nosso Redentor. Jesus deu um brado em alta voz anunciando que o caminho para o céu está aberto. Em Mateus 27:51, a Bíblia diz que logo depois da morte de Jesus, diz que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo em dois, tremeu a terra e fenderam-se as pedras, numa indicação plena, uma indicação clara de que o caminho agora está livre. O caminho está aberto para todo aquele que buscar ao Senhor. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É esta a verdade que nós precisamos conhecer. Porque Jesus Cristo é o caminho. Jesus Cristo é a própria verdade.
E Jesus Cristo é a vida. Aleluia, glória a Deus. Então, queridos, você que está me vendo, me assistindo agora, a cruz é a expressão máxima da compaixão e comunhão com Cristo Jesus. A cruz aponta para aquele que foi fiel ao Pai e ao reino. A cruz aponta para Cristo Jesus. Então, ao entregar o Espírito, Jesus retorna para o Pai. E o chamado de Jesus para você hoje, é de entrega. É de entrega. É de arrependimento. É de buscar a face do Senhor. É de entregar a sua vida nas mãos dele para que ele te cure, te liberte, restaure, te salve. Você está entendendo? Aleluia. Mas eu quero concluir esta mensagem de hoje com uma pergunta. Eu quero que você pense nesta pergunta que eu vou te fazer agora. Você entende o significado de Jesus ter morrido, ter sido crucificado entre dois homens, conforme diz a Bíblia, um à sua direita e outro à sua esquerda? Você entende? Repare que Jesus foi um divisor de água, um divisor de tempo. A contagem cronológica cessou em Jesus e começou uma nova contagem. E ao ser crucificado entre dois homens, um à sua direita e outro à sua esquerda, aprendemos que sempre haverá pessoas, haverá aqueles que vão estar à sua direita e haverá aqueles que vão estar à sua esquerda. Sempre haverá aqueles que vão zombar, não vão acreditar, que vão blasfemar contra o nome de Jesus. Mas no grande dia, no dia do julgamento, no dia de todos comparecerem ao trono de Deus, à presença de Deus, no tribunal de Deus, ele dirá aos que sempre estiveram na sua esquerda, conforme Mateus 25, 41. Ele dirá, infelizmente, querido, esta é a realidade. Esta é a verdade que está na Bíblia e ela não será mudada. É você que tem que mudar. Jesus dirá, o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Oh, Senhor, tende compaixão, meu Deus, destas vidas que insistem em negar o nome de Jesus, que insistem em estar do lado esquerdo. Oh, Jesus amado, mas também naquele dia ele dirá: aqueles que sempre estiveram e que estarão sempre à sua direita. Diz a Bíblia, Mateus 25, versículo 34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Oh, querido. Oh, querido. De que lado você vai querer estar naquele dia? Procure estar do lado de Deus, do lado da verdade, do lado do Pai. Aleluia. Oh, meu irmão, minha irmã, que estas palavras, que as palavras proferidas por Jesus ali na cruz, possa transformar o seu coração, possa quebrantar este seu coração de carne, e que Deus coloque no lugar esse coração de pedra, e Deus coloque no lugar um coração de carne, e que o Espírito Santo passe a fazer morada em sua vida. Aleluia. Que o Espírito Santo provoque em você um desejo ardente de mudança, de entrega, e uma entrega verdadeira a Cristo Jesus.
Porque ao entregar a sua vida a Cristo, Ele fará de você uma nova criatura. Ele transformará a sua vida. Ele te libertará da escravidão, do jugo, do pecado. Ele restaurará a sua imagem. A imagem do Éden, aleluia, glória a Deus. Hoje você tem a opção. Hoje você pode tomar a decisão mais importante da sua vida. Mas é amanhã. Será que é amanhã? Ou será que é depois? Não adia a decisão de se entregar a Cristo, aleluia. Porque foi isso que Ele fez por você. Ele morreu na cruz por você. Ele padeceu todas as nossas dores. Todas as nossas enfermidades estavam sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados, aleluia. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Oh Deus, tem compaixão, Senhor. Hoje você pode arrepender-se dos seus pecados e depositar toda a sua vida, toda a sua convicção, toda confiança em Cristo Jesus. Tenha coragem para buscá-lo. Tenha confiança de que Ele pode fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Tenha fé que Ele pode mudar uma vida, uma história e reescrever uma nova história, uma nova página na sua vida. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe todos os seus dias. E que a paz de Cristo esteja com você, esteja na sua casa, no meio dos seus. Que o seu coração palpite pelo Deus verdadeiro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco todos os dias da sua vida. Eu quero orar agora, encerrando esta mensagem e crendo que ela tenha tocado no seu coração. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, Senhor, e te glorificar, meu Deus, pela oportunidade, por este momento. E que esta palavra, Senhor, toque verdadeiramente no coração dos meus irmãos, daqueles que assistirem, que vierem ouvir, Senhor, esta mensagem. Que o Santo Espírito de Deus, o teu Santo Espírito, o Espírito da verdade, esteja, Senhor, transformando vidas.